seguindo a Jesus Cristo. Desse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente. Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente. Atrás não volto, não volto não. Estou Jesus, seguindo. aquela calorosa salva de palmas. Meus irmãos, nós vamos ter um culto maravilhoso, porque a palavra de Deus, ela é maravilhosa. Quando se ouve a palavra, a gente sente alguma coisa dentro de nós. Às vezes é um toque de Deus que estamos nos inclinando para um lado ou para o outro lado, e lados que não são bons. A gente tem que estar sempre olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Se nós não olharmos para Ele, a gente não vai saber a vontade dEle para a nossa vida, e não vamos ter a direção certa, e certamente aí estaremos atrapalhando a vida de alguém ou a nossa própria. Mas quando nós prestamos atenção na palavra de Deus, a gente toma aquela atitude correta. Às vezes o pastor, ele quer fazer o que ele acha que é bom. Quer saber de uma coisa? Eu vou lá para Recife, vou abrir uma igreja lá, mas é assim, isso é botequim que você é o dono? A igreja do Senhor Jesus, Ele mandou. Você vai fazer alguma coisa? E se você for, bom, aí não é culpa dele, a sua falta de conversar com ele, né? Perguntar: Deus, eu estou sentindo, é isso que é de mim ou não? Veja Jeremias 23, no versículo de número 21. Os profetas no tempo de Jeremias estavam todos eles prostituídos espiritualmente falando. Estava em pecado, estava fazendo o que queria e profetizando mentiras. O Jeremias teve várias batalhas ali com gente que acusava ele, Jeremias, de ser o errado, e provou-se que ele era o certo. Aqui diz assim: não mandei os profetas. Todavia, eles foram correndo. Nem sempre a pessoa que sai, vou fazer a missão, vai correndo. Um sinal, por exemplo, que a pessoa é enviada de Deus. Suponha que ele está sentindo que ela tem que pregar fora do Brasil. Aí, muitos já vieram. Eu pergunto: você tem prática aqui? Não, estou começando agora, então não vai. Porque lá é a mesma coisa daqui, até pior, porque as pessoas não conhecem Jesus. Você tem que ter mais paciência para dar a palavra, mas aí ele vai correndo para lá e quebra a cara. Às vezes é um país proibido, vai preso e tudo isso. Então, a pessoa tem que estar sempre na presença de Deus, em oração, e ouvindo o que Ele fala pela palavra. Não mandei os profetas, eles foram correndo. Não lhes falei a eles, todavia eles profetizaram. Inventam coisas, não, baseado na Bíblia. Não, a gente não pode agir dessa maneira, temos que ter responsabilidade. Por exemplo, suponhamos que um pastor, qualquer um, vou falar eu, o pastor Jaime, que sou mais conhecido de vocês aqui. A gente quer saber de uma coisa, eu também vou ganhar uma boa nota aí, porque pregar é meio difícil, mas ser uma pessoa que atende os outros, sei lá como é que ele chama isso, eles têm uns nomes aí meio esquisitos que chama aí, que são coach e outras coisas. Coach é em inglês, né? Quer dizer, é um treinador, é um coach, é uma coisa esquisita. Como é que você falou? Mentor também. Aí o cara vai e começa a usar o que ele aprendeu no Evangelho, mas não diz que é Jesus que falou, não vai adiantar nada, ele está roubando a inspiração e até a mensagem do outro. Se somos de Deus, nós temos que estar sempre diante de Deus. Oportunidades venham. Essa semana eu contei que quando eu comecei aqui na Praça da Sé, na década de 80, estava na televisão. Um rapaz chegou lá, ele trabalhava para um empresário aqui grande, esse missionário. Eu sou da igreja tal, e eu falei com o empresário que o senhor é muito usado por Deus.
E ele está precisando parar de fumar depressa. Já fez tudo e não consegue. E ele disse, fala com aquele pastor, se ele vier aqui orar por mim ou parar, eu dou $1 milhão para ele. Aí ficou difícil. Eu trabalho de graça, como é que eu vou lá na casa do homem? Eu não cobro nada para pregar, então como é que eu vou lá? Fala com ele que Jesus liberta ele. Tem que vir aqui na igreja e entrar no meio do povo e sentar para aprender as primeiras letras. Esse é um alfabeto que ele não sabe, quer dizer, você vai ter que aprender tudo direitinho. E depois vai vir a fé, ele vai ser curado. E depois ele dá esse $1 milhão para quem ele quiser, que eu não estou pedindo nada dele, não. Era muito dinheiro, pessoal. Aí, naturalmente, se falasse, se eu fosse um cara fraco, claro que eu vou orar, ia quebrar a cara. Quer dizer, profetizaram que Deus não mandou. Nós temos que saber isso aqui. Aí o Senhor Deus diz assim, mas se estivesse no meu conselho, então faria ouvir as minhas palavras. Tem que estar no conselho de Deus. Você tem que estar ligado com Ele. Aí eu vou lhe contar outro caso. Desculpa contar caso aqui. Foi de um ex-governador da Bahia. Ele tinha uma rede de televisão, acho que ainda tem ainda. E eu fui lá para pôr o programa. Aí acertamos tudo e tudo. Mas aí eu não aguentei na hora. Falei, governador, fala comigo. Quanto é que eu vou pagar por isso? Nada. Eu só quero que o senhor, quando estiver falando com aquele lá de cima, que o senhor é assim com ele, ó. Aí o senhor diz, olha, o fulano de tal é meu amigo, resolveu a coisa. Falei, não é bem assim, governador. Eu não fui do programa para ser governo. Rimos à vontade, ficamos amigos. Há um tempo atrás, eu estava uns 4, 5 anos lá em Brasília, a falar com o presidente da época, e ele estava lá. Falei, como é que está o senhor? E tudo lá. Ô, pastor, tudo bem, né? Mas eu é assim com ele, assim, ó, só passar a conversa lá. Mas se estivesse no meu conselho, então faria ouvir as minhas palavras ao meu povo, e o fariam voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Isso aqui é para nós pensarmos. Nossa família não está vindo na igreja. O que está acontecendo? Nosso testemunho ou é péssimo, eles não estão entendendo, ou então a gente não está falando o que Deus quer que fale. Eu não posso chegar aqui e inventar uma coisa. Não, eu tenho que orar, eu tenho que buscar Deus para poder, então, eu sentir que essa é a palavra. E quantas vezes acontece, nós tivemos aqui uma festa, que eu não sei porque que teve aqui hoje à tarde aqui. Tinha um moço fazendo 28 anos, quer dizer, e eu fiquei feliz, né? Só que o pastor Jaime está com 67, 67. Eu falei com o pastor Jaime, eu vou orar para eu não fazer, para mim não fazer mais aniversário, não. O senhor é que vai continuar fazendo. No dia que o senhor estiver na minha idade, 78 eu paro, aí nós vamos todo ano. Um ano é para a minha festa, outro é para o senhor. Não tem jeito, né, pessoal? É assim, olha. Então, fariam voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Procure estar em comunhão com Deus, dia e noite. Acorda de noite, às vezes você liga a televisão que o sono sumiu. Liga a Bíblia Sagrada, abre ela ali, leia, fala comigo, dobra o joelho. Na minha casa não tem lugar, não tem um banheiro que entra um de cada vez, de madrugada está todo mundo dormindo. Você vai lá, forra ali, abaixa a tampa do vaso e ora, faz ali o seu altar. Fala com Deus, busca a Deus, que você precisa. Depois lê a Bíblia, dê um pouquinho, vem aquela revelação e você vai entender, é aqui que eu estou errando, é aqui que eu não estou acertando. Aí ele diz o seguinte, sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Quer dizer, onde estiver essa necessidade, Deus está lá, irmãos, em qualquer lugar do universo. A gente pode e deve viver uma vida consagrada. Dessa maneira, Deus vai abençoar a gente. Você sabe que quando Deus revela uma palavra para você, Ele está dizendo, eu estou pronto para cumprir essa palavra. Quando Jacó ia para buscar a noiva para ele, ir lá se casar e tal, ele teve um encontro com Deus no meio do caminho. E Deus falou assim, eu vou com você
e vou lhe trazer a sua terra. 20 anos depois ele tinha que voltar, já com filhos e tudo. E quando ele ouviu falar, o irmão dele vinha contra ele. Ele entrou em oração, passou o Walter Japó, que pôs os filhos lá, voltou para cá e começou a orar, até que apareceu um homem que lutava com ele. Era a noite toda e o Jacó agarrou, era o anjo de Deus, mas ele não sabia que era anjo naquela hora. O Jacó agarrou o anjo e ele disse: deixa eu ir embora que o dia está nascendo, só se você me abençoar. Cadê o Fernando? Está aí? Vem cá, Fernando. Quanto tempo eu não vejo você cantar que o Jacó agarrou o anjo? Vamos ficar de pé, pessoal? Essa é boa. Eu quero que você agarre o anjo hoje, pessoal. Eu quero que você pegue essa promessa que Deus já deu para você. Deus, está faltando o cumprimento, eu sei que o erro está em mim, me desperta, me ajuda, eu preciso. Você que está em casa agora, durante essa canção, você pode ser muito abençoado. A letra vai passar aqui, para quem não sabe, de um lado e do outro. Eu quero todo mundo cantando. Se alguém cantar de boca fechada, eu vou pedir o gigante aí para lá buscar ele aqui e colocar aqui, porque esse é um artista, canta de boca fechada. Vamos aplaudir ao Senhor. Joga na palma da mão, na palma da mão. Segura a tua vitória, hein, meu irmão. Quem vem pra segurar a bênção, ó. Eita, forrozão de Jesus. Segura a tua vitória, é tudo nosso. Simbora. Jacó segurou o anjo, não deixou subir. Jacó segurou o anjo, não deixou subir. E o anjo lhe perguntou: o que queres que eu te faça? E Jacó lhe respondeu: me dá a minha bênção para depois subir. 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 Jacó segurou o anjo, não deixou subir. Jacó segurou o anjo, não deixou subir. E o anjo lhe perguntou: o que queres que eu te faça? E Jacó lhe respondeu: me dá a minha bênção para depois subir. 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 Jacó segurou o anjo, não deixou subir. Jacó segurou o anjo, não deixou subir. E o anjo lhe perguntou: o que queres que eu te faça? E Jacó lhe respondeu: me dá a minha bênção para depois subir. 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 Jacó segurou o anjo, não deixou subir. Jacó segurou o anjo, não deixou subir. E o anjo lhe perguntou: o que queres que eu te faça? E Jacó lhe respondeu: me dá a minha bênção para depois subir. 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 Vem pra segurar a vitória, diga amém. Agora é o seguinte, hein? Todo mundo fazendo assim, ó. Chama pra cá, olha pras câmeras, chama todo mundo aí, ó. Vem cá, meu irmão, simbora, cante, vai. Vem cá, meu irmão, vem ver. Vem cá, meu irmão, vem ver. Jesus já preparou uma bênção pra você. Jesus já preparou uma bênção pra você. Vai. Vem cá, meu irmão, vem ver. Vem cá, meu irmão, vem ver. Jesus já preparou uma bênção pra você. Jesus já preparou uma bênção pra você. Vem cá, meu irmão, vem ver. Vem cá, meu irmão, vem ver. Jesus já preparou uma bênção pra você. Jesus já preparou uma bênção pra você. Venha, meu irmão, venha. Vem cá, meu irmão, vem ver. Vem cá, meu irmão, vem ver. Jesus já preparou uma bênção pra você. Jesus já preparou uma bênção pra você. Palma da mão, louvando a Jesus. Diga, ô glória. Olha pro irmão, diga assim: a bênção é tua e é minha também. Vamos aplaudir Jesus. Pode sentar, irmãos. Ô, irmãos, tem outra palavra boa para nós, é João capítulo 17. Vamos estudar agora João 17.
Vou começar no versículo 1, mas o 3 e o 4 que eu quero estudar mais com você. Jesus falou essas coisas, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegado a hora. Glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Estava terminando o ministério dele e ele ia voltar para o céu. Então ele sentiu que a hora dele estava chegando. A hora de quê? De ser preso, pregado na cruz, de ser morto, de descer ao inferno, passar 3 dias lá de turismo, não, lutando com o diabo, despindo o diabo da autoridade que ele roubou de Adão, e com essa autoridade fazia toda a raça adâmica, que somos nós, os descendentes dele, sofrer. Então ele agarrou, ele falando com o pai, disse assim: assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então nós temos que aprender que Jesus tinha o poder que o Pai deu a ele sobre toda a carne, quer dizer, toda a parte humana das pessoas ele podia atuar. Essa foi a atuação. Mas ele, sendo filho de Deus, não veio como filho de Deus, por isso foi limitado o poder. Assim como deste poder sobre toda a carne. Ele então se despiu para vir ao mundo, se despiu das prerrogativas divinas, era filho de Deus, Deus com o Pai, e veio como homem, nasceu tão inocente e como qualquer um de nós. Então ele veio com essa parte, só não tinha a herança de Adão, porque ele era filho de Deus, foi implantado o bichinho da vida no ventre da Virgem Maria, com permissão dela, e ela então engravidou-se e ele nasceu. Quando ele morreu e foi ao inferno, ele foi como homem, não era Deus não, e foi sofrendo tudo que o diabo tinha preparado para colocar na humanidade. Ele sofria como homem, não estava ali como Deus. Como Deus era fácil, podia fazer qualquer coisa, mas a limitação dele estava aqui. Os demônios, na hora que viram ele entrar, sabiam que ele era a vida, porque o conheciam, sabiam que era desse jeito, ficaram felizes. Agora nós temos uma vida conosco, podemos destruir, fazer o que quisermos. Não podiam não. E Jesus foi, e ele segurando, sofrendo, até que acabou todo o sofrimento, porque ele sofreu todo. O Espírito de Deus desceu no inferno e tocou em Jesus. Está lá em Gálatas capítulo 2, Gálatas não, Efésios 2, versículo 1, que nós fomos vivificados juntamente com Jesus. Versículo 5 fala bem claro, os dois fala, é isso aqui, ele nos vivificou, e depois diz que foi com a mesma vivificação, mesma obra que Deus usou para Jesus voltar à vida. Então nós que estávamos separados de Deus por causa do pecado de Adão, agora toda a humanidade já está preparada para ser vivificada. Os que entendem a palavra e aceitam a Jesus como Salvador, recebem a vivificação, a santificação. Eles são inocentados de todos os erros que fizeram. Eles nascem de novo. E o pior bandido desse mundo está nessa situação. Se ele ouvir essa palavra, por isso que quando vamos falar de Jesus, não vamos pregar religião, nem discutir religião, nem somos religiosos, nós vamos falar da palavra. Eles vão puxar para esse lado: não, eu não falo religião, eu estou te ensinando o que é verdade, para você pegar, porque religião toda ela nunca resolveu o problema da humanidade, não vai resolver. O que resolve é a palavra de Deus, que é o próprio Jesus antes da encarnação. Ele era a palavra. Lá
Apocalipse 21:13 fala isso. O nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Estava vestido de uma roupa salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Mas ele não estava na sua forma eterna. Aqui ele está na forma de homem. E então morreu, seu corpo foi sepultado, mas a alma e o espírito entraram, se uniram, que é assim que acontece na morte. Nós somos um espírito que tem uma alma, mente e intelecto, e que e mora no corpo. Quando o corpo parar de bater, não vai ter mais jeito. Então eu vou enterrar a gente, não vamos depauperar, vamos voltar a ser pó. E no entanto, a alma e o espírito vão para Deus. Se fizer o que é certo, que é crer em Jesus, essa é a verdade, não é outra coisa. Crer em Jesus é a vida eterna. Está aqui, eu leio para você já de novo aqui, que nós lemos, mas passou em cima assim, então você não prestou atenção. Eu leio 2. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. Então ele tinha que descer ao inferno, e era o único justo que podia fazer isso, porque todos haviam pecado. Ele não pecou, ele recebeu o nosso pecado, tornou-se pecado com o nosso pecado, mas não pecador, não era culpa dele. Então Deus deu o poder para ele sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só. A ti só, não tem mais ninguém, só o Pai, e o Filho e o Espírito Santo, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Acabou, não tem outro. Então na hora que o Espírito Santo tocou, ele recebeu a vivificação, e todos nós recebemos. Está lá. Se você não aceitou Jesus e morrer hoje, amanhã, daqui 10 anos, daqui 100 anos, sem aceitar Cristo, você não vai para o paraíso de Deus. Lá só entra tendo nascido de novo, nascido da água, que é a palavra de Deus, e do Espírito Santo. Sem isso você não entra, mas você tem a possibilidade. Então nós, ao invés de brigar com as pessoas, a sua religião não presta, e tem isso, não esqueça, não faça um negócio desse, porque a pessoa não conhece outra coisa, e vai brigar até o final dizendo que a religião dele é verdadeira. Religião nenhuma serve, o que serve é a palavra de Deus. Aí você aceitou Jesus, você está salvo. Inicia-se um processo que vai mudar você por completo. Em pouco tempo você vai olhar para trás: puxa, como eu mudei, agora eu sou uma pessoa diferente, agora eu sou uma pessoa limpa, santa, confio em Deus, e isso vai ser para sempre. Então, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. Já deu. Já está tudo preparado. É só você crer que você sai daqui hoje, você que não é salvo, completamente salvo, transformado. Uma pessoa que não der mais nada ao diabo, uma pessoa que tem autoridade para repreender o bicho ruim e mandar ele sair em nome de Jesus. Ele tem de sair, porque essa é a palavra de Deus. E a vida eterna é essa, a explicação: que conheço a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Está tudo aqui. Aí ele diz assim no 4: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Então ele veio para fazer o quê? Para glorificar a Deus, porque parecia que Deus tinha feito coisa errada. Não fez. Adão pecou porque quis. Não era fraco, ele sabia disso, mas ele pecou conscientemente. A Eva não foi muito consciente, porque ela, curiosa, quando a serpente falou, ela foi ver a árvore e observou: nossa, que árvore bonita, olha que esse fruto é muito lindo, mas que maldade Deus fez, né? Por que a gente não pode comer desse fruto? Porque ele não queria. Era obediência. E esse fruto é agradável aos olhos, tentação na alma. Do corpo era a beleza do fruto, segundo era a segunda tentação, que ele era agradável aos olhos, e a do espírito, que nós somos um espírito criado é mais semelhante de Deus. É a tentação pior que teve, porque ela viu que ele era desejável para dar entendimento. Você só pode querer aquilo que Deus deu para você. O demônio é mentiroso, ele já enganou Adão e engana muita gente. Se você crê em mim, você vai ver, você vai fazer, não vai acontecer nada.
E a pessoa vai e faz, e quantos aí se mataram ou mataram os filhos, e hoje houve muito testemunho desse caso aqui hoje, para mexer o coração, essas pessoas estão perdidas para todo sempre. E é o prejuízo que foi feita essa obra. E ele diz, eu te glorifiquei na terra. Quem glorificou fazendo a obra. Ele veio para isso, fez. Ele não deixou nem um pouquinho de fazer. Não há um pingo de um i que faltou por fazer. Nada disso não. Tudo foi feito, é só você crer e você vai ser essa pessoa vitoriosa. Tendo consumado a obra que me deixa fazer. A obra está feita, acabou, não precisa mais nada. Ah, mas eu pequei muito. Pois é, você mesmo, se você aceitar Jesus, você não vai ter que passar pelo probatório, ficar 4 meses para ver se Deus vai lhe aceitar. Na hora você crê, na hora você está aceito, e se vier a falecer na hora, você já vai para o céu, tranquilamente para o paraíso, e nunca mais vai sofrer. Mas se rejeitar, aí não é problema de Deus, quer dizer, você rejeitou. E para terminar o versículo 5, e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Quer dizer, ele deixou toda aquela glória, porque Jesus, pessoal, ele é chamado de filho porque ele veio de Deus, e ele é como Pai. Só que o Pai, ele disse, o Pai é o maior. Você tem vários dedos, eu também tenho. Esse aqui é o maior, o Pai é o maior. Então Jesus podia fazer. O Pai disse, haja luz. Ele fez a luz. Haja isso, ele fez. Não sabemos como é que surgiu o oxigênio. Foi ele que fez. Sem o oxigênio, e como é que ele se renova? Porque tem 8 bilhões de pessoas respirando o dia todo no mundo e não falta oxigênio para ninguém, a não ser para quem tem problema, que aí tem que ser curado. E Deus fez tudo em excesso para que todos nós pudéssemos. Tem poeira à vontade, essas indústrias soltando química por aí, o oxigênio vem purinho aqui, nós não sentimos nada, respiramos, não pagamos nada. Que aí, só que daqui uns dias pode querer cobrar, né? Então, de cobrar imposto agora que não é brincadeira, né, pessoal? Aí é demais, né? Quanto você vai pagar tanto de oxigênio? Onde está a fábrica que vocês fizeram lá? Não existe a fábrica, foi Deus que colocou, é de graça para nós. Fazer uma criticazinha boa, né, pessoal? Mostrar que o povo também inconformado com essas coisas aí. Bom, continuar aqui, que é meu lugar. Outra coisa, deixa para os outros. Vamos agora ver a novela da vida real. Mais um testemunho bonito daquilo que Deus faz. O maestro, coloca para nós aí, por favor. No final de 2019, eu tive um sangramento aqui na minha mama esquerda. Daí eu fui procurar, fiz consulta. Verceles passou por exames e no laudo do médico oncologista, o diagnóstico foi neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido da mama. Ou seja, o potencial da malignidade não pode ser confirmado. No começo de 2020, daí eles decidiram fazer a cirurgia. Daí foi direto já na parte da oncologia. E sempre que a gente se encontrava aqui, tanto nas consultas como na cirurgia, no dia que ela ficou internada, ela sempre alegre, sorridente e nunca desanimou diante das consequências. E sempre que a gente encontrava com ela sempre falando assim, vamos vencer em nome de Jesus. E eu pude acompanhar, né, um momento assim de preocupação, né? Preocupação, um momento doloroso que a Verceles passou, desde a descoberta de um nódulo no seio, até cirurgia e todo o acompanhamento pós-cirurgia. Verceles passou por um procedimento cirúrgico para a retirada de uma parte central do tecido mamário, com o objetivo de investigar as alterações suspeitas que provocaram o sangramento. O dia que foi para mim ver essa biópsia, e antes de eu sair de casa, eu fiquei de pé na minha sala e orei a Deus. Eu ia ver o resultado da biópsia. O resultado que desse, eu sabia que Deus estava comigo. Jesus ia dar, né, a força para me vencer, seja o tratamento que fosse. Com a graça de Deus, essa biópsia deu negativa. Recebi que era mastite crônica, que não era um câncer, né? Era mastite crônica, mas tinha que fazer o acompanhamento.
Daí que eu perguntei para a médica, mas tem possibilidade de, né, vir a ser um câncer? Ela disse, tudo é possível, ela fala para mim. As mastites crônicas, elas podem ter diversas causas, desde causas infecciosas, como por exemplo germes atípicos, como tuberculose, causas autoimunes, como causas mais incomuns, como sarcoidose, ou mastites crônicas, onde a gente simplesmente não sabe a causa, são mastites idiopáticas. Então, se a gente está diante, por exemplo, de uma causa infecciosa, a gente identifica o germe, a gente consegue tratar através de um antibiótico específico para ele. Depois dessa cirurgia que deu uma herpes zoster em mim. Herpes zoster é uma infecção causada pelo mesmo vírus da catapora. Ele pode ficar adormecido no corpo por anos e se reativar quando a imunidade baixa, como após uma cirurgia. A doença causa bolhas dolorosas na pele, geralmente de um lado do corpo. Muita dor, né? Queimava muito, eu vivia só assim. Eu não podia encostar, não podia fechar o braço de dor daqui até o meio das costas. Esse momento, né, doloroso pelo qual ela passou, com dor, sangramento, que aquilo latejava, nos incomodava e nos preocupava. E a ela não. Ela não, porque pela fé. Ela vivia pela fé e vive pela fé. Eu acompanhava sim, os cultos do missionário, do pastor Jaime, né? E ali, né, café e depositando a minha fé em tudo ali, na palavra. Foi uns 3 meses de sofrimento. Daí fiquei boa. E em 2024, ela recebeu alta definitiva desse problema que ela passou. E mastite crônica também caiu tudo por terra, né? E essa herpes também, que diz que volta, nunca mais voltou. Com a graça de Deus e com a fé que ela tem, tudo foi possível. A minha fé hoje, nossa, é dobrada, né? Bem de saúde, estou com disposição, com vigor e estou muito bem. Obrigado, hein, Jesus. O Senhor é lindo. Ô, irmãos, deixa eu explicar uma coisa. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir pela palavra. Mas tem gente que crê que ela só vem pelo ouvir pela primeira vez. Mas a Bíblia não diz isso não. Quanto mais você ouvir a palavra, mais fé virá para você. Aumenta a minha fé, Senhor. Quer dizer, fala mais comigo, me dá entendimento. Você tendo um entendimento, agarrou aquilo ali, sua fé vai aumentando. Ela vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Ela torna a fortalecer pela palavra. Nós temos que aprofundar mais na palavra de Deus para a gente poder vencer todas essas batalhas da vida que atrapalham tantas pessoas e às vezes levam pessoas antes do tempo para a sepultura. Um dia é claro que todos nós vamos partir, mas depois de Deus ter cumprido os dias. E quando há necessidade, podemos pedir um prolongamento também. Os velhinhos que é do tempo de Josué, quando ele morreu, acordaram e disseram, rapaz, nós não sabemos o que vão fazer com o povo, não preparamos o povo. E o que a gente vai fazer agora? Vamos pedir um prolongamento a Deus. Pediram e ensinaram o povo o temor do Senhor. Esse temor muda qualquer situação. Nós vamos agora ver as missões, como é que andam aí. Deixa eu ver o país que nós vamos ver hoje aqui. É na Espanha. Por favor, mostra para nós aí, por favor. A paella é um dos pratos mais tradicionais na Espanha. E sua origem se dá no leste do país, mais precisamente na região de Valência. Ela servia como refeição para camponeses entre os séculos XV e XVI. Até os dias atuais, a paella é muito consumida, principalmente em datas comemorativas como aniversários e casamentos. Porém, o que tem conquistado esta nação, mais do que qualquer outra tradição, são as mensagens de Deus, que chegam por meio deste ministério. Graça e paz a todos vocês, meus irmãos. Falo da Espanha e me chamo Fernanda. Infelizmente, por 10 anos sofri com uma enfermidade, mas o poder que há no nome de Jesus Cristo me curou, através das orações do copo com água que o Dr. Soares realiza. Quero dizer também que hoje até os meus filhos estão mais unidos. Isso é a presença do Todo-Poderoso no meu lar. Glória a Deus! Temos visto e ouvido sobre os sinais da vinda de Cristo. Por isso, nosso compromisso em espalhar a palavra deve ser feito com amor, pois os frutos virão.
bênçãos financeiras extraordinárias, através do patrocínio. Logo no começo, logo que eu me casei, nós fomos na igreja e lá eu senti esse desejo. Meu marido até perguntou, você tem certeza, está sentindo esse chamado? Você tem que sentir o chamado. Eu falei, não, eu estou sim. E passei a patrocinar o meu filho em 2010. Então eu queria que Deus abençoasse a vida dele. Meu propósito era esse, porque do Senhor ele já era, mas que Deus abençoasse a vida financeira, trabalho. E de lá para cá, nunca deixei de pagar, né? Deus sempre bênçãos extraordinárias. Vibramos com os testemunhos, porque temos o compromisso de levar a novidade de vida aos 4 cantos do planeta. Eu quero falar para a pessoa agora que sente a chamada para ser patrocinadora e ainda não o é. Se você não sente, não é com você que eu estou falando, porque Deus toca no coração e quando toca a pessoa sabe até a quantia. Eu vou pedir para levar esses 2 papéis. Esse aqui é o da inscrição. Você põe o seu nome completo e o seu WhatsApp só e a cidade que você vive. Eu preciso controlar para poder saber para onde está vindo o pessoal que está me ajudando. E aqui você repete, aqui você vai ficar com ele. Nas costas você coloca o seu pedido de oração. Isso é uma aliança que Deus faz com você. Então você vai preencher aqui e vai colocar também nesse lado aqui, porque isso vai ficar com você. Aí você, de vez em quando, olha, eu esqueci de orar, eu tenho que orar mais. Não adianta a gente ficar de um lado só clamando, porque Jesus disse, quando 2 de vós concordarem, acerca de qualquer coisa pedir, lhe será feito. Então nós vamos estar sempre orando em nome de Cristo. E aqui tem as contas dos bancos para você depositar direitinho. A inscrição você devolve preenchida agora. E você que está em casa, como é que eu faço, missionário? Este QR Code aqui, que eu estou dando um tapinha nele, explica tudo. Pega o seu celular, põe no modo foto, enquadre-o para uma foto, não tire, vai passar uma linha amarela, você bate, aí vai aparecer as informações. 5. Você vai ver que como se ajuda pelo seu cartão de crédito, como se ajuda ir nos bancos credenciados, ou fazendo uma transferência direta, ou na lotérica. Lá você diz para o caixa da lotérica, eu quero fazer uma doação, um depósito de doação para a Igreja Internacional da Graça de Deus, tem que falar o convênio, que é 3091 2065. Repetindo, 3091 2065. Ou você também pode fazer um Pix. Aqui está o QR Code do Pix, vai ficar um pouquinho aqui. Enquanto a pessoa vai escrevendo ou se inscrevendo, o maestro vai me dar agora a primeira pergunta, por favor. Missionário, temer a Deus é a mesma coisa que ter medo? Não, é respeitar. De Deus a gente não tem medo, a gente quer sempre a presença dele. Agora, esse temer é respeitar, é obedecer o que ele fala. Eva não obedeceu, Adão muito menos, e sabemos tudo o que aconteceu. Segunda pergunta agora. Missionário, como lidar com o não de Deus? Olha, Deus só diz não para quando aquilo não está prometido na Bíblia. Então não lida com não, lida com sim. Procure na palavra o que você quer. Aqui está garantido, então você pode orar que você terá em nome do Senhor Jesus. Vamos agora abrir o coração. Missionário, estou aflita com os desafios espirituais que os meus filhos enfrentam, sentindo o peso de maldições, vícios e dificuldades que têm nos atingido há muito tempo. Sinto a necessidade de orientação, pois desejo ver meus filhos guiados pela palavra de Deus. Como buscar a libertação verdadeira, conduzir minha família no caminho da fé e experimentar a presença e a proteção de Deus em nossas vidas, missionário? Tem umas pessoas que dizem que tudo que acontece de ruim é porque tem maldição hereditária. Eu não creio nisso. Eu creio que na hora que eu entendi o Evangelho, eu aceitei, o que está para trás passou. E a carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios 5,17 diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Deus não pode estar errado, Ele não erra em nada. As coisas velhas já se passaram.
tudo se fez novo. Você tem que agora, meus filhos, vamos orar, vamos buscar Deus, vamos nos esforçar, vamos aprender com a palavra. Aquilo que não fizeram quando eles eram pequenos, e ensiná-los, agora pode começar a fazer, que eles vão aprender também. Vamos na igreja, vamos orar todo mundo junto, temos um propósito, vamos buscar essa bênção de Deus. Aí começam as coisas a acontecerem e eles se convertem e vão ser abençoados também. Vamos ver agora um testemunho da nossa TV, que eu já quero entrar em oração. Que a minha filha, ela não era da igreja, né? Foi me presentear. Um dia me deu a surpresa, diz ela, não mãe, eu vou botar a nossa TV. Então a nossa TV trouxe muita conquista, sabe, para nós, o meu esposo, sabe, a nossa casa é só a benção com a TV. Eu estou aprendendo cada vez mais com a nossa TV, sabe? Eu aprendi a orar mais, sabe, buscar mais a Deus, sabe, buscar mais, ter mais entrega. A melhor do mundo é a nossa TV. Meu irmão, a nossa TV, eu falo sempre, mas tem pessoas que parece que deixam o inimigo falar com elas. Porque missionário, mas tem que pagar uma mensalidade? Tem. Mas para os canais evangélicos, são 60 ao total de canais. 11 são evangélicos. Esses, os obrigatórios, você não paga nem R$50 por mês. O que é 50 hoje? Entra num restaurante bonzinho e come a comida lá só com 50. Você vai lavar prato depois. Quer dizer, mas para pagar um mês de coisa boa em casa, que a gente põe o equipamento, a instalação, cuidamos se der algum problema, se der algum problema, então você pode ter certeza que você está atrasado, você está... Tem criança em casa, tem adolescente, tem idoso, casamento não vai bem, eu vou mandar dar esse papel para você, pega. E se você quiser mais informações, que tem algumas, você liga para nós 0800 201 4000, 0800 201 4000, ou destaca, igual eu fiz aqui agora. Põe seu primeiro nome, seu telefone, melhor hora de ligar. O meu pessoal liga, pergunta toda coisa. Instale. Depois você vai dizer, missionário, mudou, as coisas mudaram na minha casa. Então, uma bênção completa em nome de Jesus. Vamos agora ficar de pé, que nós vamos orar. Deixa eu falar agora para o pessoal. Final de semana aqui, sábado e domingo, nós vamos ter 10 cultos de Santa Ceia. Não comporta se fizer menos. Sábado 9, 14 e 18. Domingo comigo, sábado comigo, domingo comigo ainda, 7, 9 e 11. Aí o pastor Jaime entra sozinho, porque ele está sempre ao meu lado. 14, 16, 18 e 20 horas. Você vem participar pelo menos de um, para você comer do corpo de Cristo, beber do sangue dele e ter vida em você. E Teresina, eu vou chegar aí domingo, terminei o culto das 11 aqui, eu já corro para o aeroporto e vou estar com vocês aí 18 horas na Avenida João 23, 1800. 18 horas domingo e 8 horas da manhã na segunda-feira. Um culto matinal para todo mundo ser abençoado. Aí eu vou a Goiânia, terça-feira eu estarei 9, 14 e 19 horas na Avenida Anhanguera 5710, ali no setor central. Curve a cabeça, fecha os olhos, eu vou orar agora, o pastor já vai entrando comigo e eu quero ver você orando também. Começa a falar com Deus, que Deus ouve orações. Pai, nós estamos orando agora em nome de Jesus para resolver qualquer problema. E Deus, há muitas pessoas estão como essa senhora do testemunho, com um problema de saúde que já arrasta há muito tempo. Oh meu Deus, tem gente que não está conseguindo vitória, mas o Senhor é o Deus da vitória. Nós oramos agora, e nós orando paralisamos toda a ação do inimigo. Eu paraliso agora toda a obra do inferno nessa vida e digo, você vai embora agora, que não pode ficar mais. Acabou o seu domínio, acabou a sua ação. Espírito da doença que está alojado na cabeça, causando Alzheimer, causando qualquer demência, vai saindo agora, esquecimento também, vai saindo o mal de Parkinson também, vai sair agora. Está no globo ocular, essa pessoa está com diagnóstico que pode ficar cega, é o glaucoma, é a situação difícil, pois nós amarramos esse espírito do glaucoma agora, dizendo, você vai sair. Essa pessoa
pessoa que tem uma dor aqui atrás da nuca, já doeu várias vezes hoje. O demônio, você sai daí que eu estou mandando agora. Você vai bater em retirada e vai embora. Manda, meu irmão, exige a batalha. Ele nos deu poder para usar, para glorificá-lo. Jesus glorificou o Pai, e você não vai glorificar? Glorifique também agora. Se assuma em nome do Senhor Jesus. Não vai poder continuar mais sofrimento algum. Eu paraliso toda a ação do inimigo nos intestinos dessa pessoa, no pâncreas, na vesícula, no fígado, no baço. Vai saindo agora do coração, vai saindo agora de onde o sangue tem que chegar. Você está fechando o caminho aí, sai daí agora que eu estou mandando. O sistema sanguíneo vai ficar livre nessa vida a partir de agora, e vai saindo também com as suas hemorroidas, vai saindo com o seu mal na próstata dessa pessoa. Este homem que está precisando tanto dessa bênção, pois eu uno a minha fé com a fé dessa pessoa, repreendo o mal e digo: sai agora, sai completamente. Isso é uma ordem. Chega comigo e com o pastor Jaime na presença de Deus agora. Diga assim: em nome de Jesus. Todos juntos, em nome de Jesus. É agora, hein? Em nome de Jesus, sai todo mal. Em o nome do Senhor Jesus, eu levanto a minha voz, levante a sua voz comigo agora, determinando a saída deste mal que está te incomodando, esse incômodo no peito, esse aperto no peito, como se você estiver tendo um ataque cardíaco. Eu digo: sai agora, vai embora essa arritmia, essa palpitação vai saindo, em nome de Jesus Cristo. Nós mandamos agora esse problema emocional, psíquico, chamado de depressão, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade, crise de ansiedade. É o medo que domina, é uma perturbação na mente. Essa pessoa não consegue explicar o que ela está sentindo, é uma coisa que vem do nada. Eu digo: sai agora. Pensamento de morte, pensamento de suicídio, demônio, você colocou na mente dessa pessoa que ela tem que se matar, que ela tem que acabar com a vida dela. Todo mal vai embora, em nome de Jesus. Alô São Paulo, alô Brasil, alô você conosco. Noite de quarta-feira, hoje foi o dia da família, dia de orar, abençoar a família, e nós estamos de volta. Amanhã nós teremos 90 minutos com Deus. Vamos ver um pouquinho nessa oração de 90 minutos? Então aqui como filhos, Senhor, estamos, são filhas e filhos diante de Ti, clamando pela unção, Deus, clamando pela ousadia no falar do Teu amor, no testemunhar da Tua grandeza, ou em mostrar o Teu poder. Por isso aqui estamos, Senhor. Vem, Senhor, sobre a Igreja Internacional da Graça de Deus. Venha uma unção de fogo, de poder, de amor, Deus. Uma chama seja acesa em cada coração. É importante, a Bíblia diz no Salmo 34, versículo 10, os filhos dos homens necessitam e sofrem fome, mas os que buscam ao Senhor de nada têm falta. Então busque, se envolva com Deus. Agora, sexta-feira é dia de cura, libertação, a entrega do sabonete, um ato de fé, e Deus abençoando muito, muita presença de Deus, muita manifestação do poder de Deus. É um milagre especial. Agora, sábado e domingo, Santa Ceia, para ninguém ficar de fora, é a última do ano, para você receber a força de Deus para esse final de ano e para o ano de 2026. Você está sendo preparado para isso. Sábado, 9, 14, 18. Domingo, 7, 9, 11, 14, 16, 18 e 20 horas. Aqui na Avenida São João, 791. Eu oro, Pai. Eu abençoo todas as pessoas que estão conosco, principalmente alguém que está com ataque de pânico, ataque de ansiedade. Eu digo agora, o mal cesse, ou perturbação, pensamento até de suicídio, vai embora, saia, em nome de Jesus. Pai, eu mando a bênção para todos desta casa, para toda esta fé, até para os animais, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, levante a cabeça, vá à igreja amanhã, 90 minutos com Deus, sexta-feira, libertação, sábado, domingo, a Santa Ceia, aqui na Avenida São João, 791. Um abraço, Deus abençoe vocês em Cristo. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Continue sendo abençoado por esta programação. Acesse youtube.com/missionário R.R. Soares para rever este culto ou adquira uma cópia. Basta depositar em nossa conta a quantia de R$50. E não esqueça de enviar o comprovante do depósito
mencionando o número do programa solicitado. O depósito deverá ser feito em nossa conta Bradesco. Agência 3378, dígito 2. Conta corrente 29315-6. Envie o recibo para a Caixa Postal 1815, CEP 20110-974, Rio de Janeiro. Ao enviar, verifique se o seu endereço está correto.